Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Salto para o Futuro. Vamos aos destaques do programa de hoje. Alfabetização e letramento. Nossos entrevistados explicam como esses dois conceitos se relacionam. E você vai ver como as práticas de alfabetização e letramento podem contribuir para uma educação de qualidade desde os primeiros anos do ensino fundamental. No In Loco, você conhece a Escola Municipal Dona Aramita, que participa de um projeto que integra atividades de alfabetização e letramento. E para encerrar o programa de hoje, você confere uma entrevista com a professora e pesquisadora Magda Soares. Você pode pensar que a criança está inaugurando o seu processo de entrada no mundo da escrita aos 6 anos, né? Na verdade, até antes de chegar na educação infantil, a criança está convivendo com leitura. Agora, no Salto para o Futuro, Um programa da TV Escola, canal do Ministério da Educação. No programa de ontem, falamos sobre a ampliação do ensino fundamental, que passa a ter 9 anos de duração, com a inclusão das crianças de 6 anos na primeira série. A mudança tem reflexos diretos sobre um dos momentos cruciais do processo de escolarização, a alfabetização. Afinal, é durante esse processo que meninos e meninas começam a se familiarizar com o universo da língua escrita. Também é nessa faixa etária que as práticas sociais de leitura e de escrita passam a despertar a curiosidade dos novos leitores e escritores, um processo conhecido como letramento. Bárbara, embora esses dois conceitos sejam conhecidos por muitos educadores, eles ainda deixam dúvidas sobre o que significa alfabetizar e letrar nessa época da escolarização. E é por isso que, no contexto, vamos saber um pouco mais sobre os conceitos de alfabetização e de letramento. Mãos inquietas em busca da melhor maneira de dominar o lápis. Mãos pequenas diante de um grande desafio, se expressar por meio da escrita. Imagens como essas mostram parte de um dos principais processos da escolarização, o processo de alfabetização. O conceito de alfabetização vem sofrendo transformações ao longo do tempo, ao longo da história, mas basicamente é o processo de ensinar a ler e escrever. A gente pode definir a alfabetização como sendo o processo em que vai permitir a aquisição do sistema de escrita pelas crianças, né? É um processo em que a criança aprende o sistema de escrita enquanto um sistema de representação da língua falada. Desvendados os mistérios da leitura e da escrita, novos desafios surgem no horizonte dos pequenos aprendizes. Afinal, para que servem todas essas letras e essa infinidade de palavras que se combinam e formam os mais variados textos? Saber como, quando e por que utilizar a língua portuguesa é parte de um outro processo que passou a ser identificado como letramento. O conceito de letramento ganhou força no Brasil em meados dos anos 80, numa época em que países como Estados Unidos, França e Portugal também passaram a voltar as atenções para as práticas sociais de leitura e escrita mais complexas do que as práticas decorrentes da aprendizagem do sistema de escrita. O letramento é um processo em que a criança vai ter acesso às práticas culturais de leitura e de escrita, vai desenvolver atitudes favoráveis à leitura e escrita e vai compreender qual é o sentido da leitura e da escrita no contexto social. A ideia, então, de letramento veio no sentido de enriquecer, de banhar esse momento meio de uma tecnologia adquirida pela criança ou pelo adulto também, né? Pelo jovem, independentemente da idade, a descoberta é a mesma. No social, a ideia é que você alfabetize tendo em vista um horizonte social de utilização dessa tecnologia. Não basta uma condição alfabetizada do ponto de vista tradicional, que era aprender a ler e escrever, quer dizer, aprender a decodificar e a codificar. Embora essa condição seja fundamental, ela não é suficiente para formar sujeitos letrados.
Por algum tempo, os conceitos de alfabetização e letramento foram vistos como se um não dependesse do outro. Hoje, cada vez mais, essa percepção vem sendo rediscutida. No Brasil, uma das principais pesquisadoras do tema é Magda Soares, que você vai ver no último bloco do programa de hoje. Em artigo publicado em 2004, Magda Soares afirma: o que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade de reconhecimento da especificidade da alfabetização, entendida como processo de aquisição e apropriação do sistema de escrita, alfabético e ortográfico. Em segundo lugar, e como decorrência, a importância de que a alfabetização se desenvolva num contexto de letramento. Ou seja, alfabetização e letramento são conceitos que, na prática, se apresentam de forma indissociável e que, de acordo com a professora Cecília Goulart, da Universidade Federal Fluminense, têm o mesmo propósito. No final, o que nós queremos é que essas crianças, que elas sejam alfabetizadas para participarem de uma forma mais íntegra na vida social. Então, esse é o objetivo maior. A gente acabou de saber um pouco mais sobre os conceitos de alfabetização e de letramento. Mas como essas duas concepções de ensino e aprendizagem da língua escrita podem estar presentes nas práticas pedagógicas dos anos iniciais do ensino fundamental? Esse é o tema da reportagem que nós vamos assistir agora. Quando se pensa nos conceitos de alfabetização e letramento, um pensamento vem ganhando força entre os especialistas em educação: articulação. A articulação entre alfabetização e letramento, ela está posta independente dos professores terem ou não conceitualmente essa dimensão resolvida, ou pedagogicamente essa questão resolvida. Por quê? Porque a cultura escrita, ela está presente na sociedade, a criança vem para a escola, seja da zona rural ou das zonas urbanas, com representações sobre para que se usa a escrita. Nós estamos falando de dois processos que geram atividades didáticas em sala de aula diferenciadas, né? Atividades mais voltadas ao processo de alfabetização e atividades que se voltam mais ao processo de letramento. Por isso é tão importante que o professor consiga articular essas duas práticas e essas duas atividades didáticas em sala de aula. Os conceitos de alfabetização e de letramento, eles devem ser complementares, né? Quer dizer, a escola deve se preocupar tanto em levar a criança a compreender o valor da escrita e a conhecer a cultura escrita nas suas mais variadas formas, como fazer um investimento grande para a compreensão do funcionamento do sistema alfabético. A questão é se é possível fazer isso o tempo todo tão articulado assim, né? Porque quando a gente está lidando com uma situação de imersão no mundo da escrita com uma criança numa biblioteca, não é muito tranquilo fazer qualquer consideração em torno de nome de letra, som de letra, composição de palavras, porque isso corta o fluxo de relação da criança com aquela cultura que ela está vendo naquele momento. Então, não é tão simples dizer que essa coisa pode ser feita o tempo todo, que pode correr o risco dos professores atropelarem uma imersão no letramento para tratarem da questão da alfabetização. Para os pesquisadores, o ingresso das crianças de 6 anos no ensino fundamental traz a necessidade de rever práticas, metodologias e posturas. Com a entrada da criança de 6, nós temos pelo menos duas questões que repercutem na alfabetização. Uma é repensar essa perspectiva da familiarização com a escrita de uma forma talvez mais lúdica, né? De uma forma que não implementasse uma sistematização antecipada, como se faz, uma sistematização muito forte, como se faz com a criança de 7. A outra perspectiva é pensar o que a criança de 7, em que a criança de 7 pode ser favorecida quando a gente tem a presença da criança de 6 anos. As atividades de alfabetização nos primeiros anos do ensino fundamental, elas devem se pautar primeiramente por estimular os alunos a usar a língua escrita em sala de aula. Então, atividades que estimulem a escrita, a leitura, tanto de palavras, quanto de frases, quanto de textos. E essas atividades, elas vão ser melhores, vão ser mais efetivas didaticamente, se elas articularem o uso com a reflexão
e análise dos elementos que compõem o sistema de escrita. Do ponto de vista mais estrito, né, tem que ser atividades que desafiem a criança a pensar sobre o sistema de escrita, pensar sobre textos escritos, pensar sobre o uso de textos escritos, o funcionamento da escrita de um modo geral. No ensino fundamental de 9 anos, a proposta é que o trabalho de alfabetização seja desenvolvido ao longo dos 3 primeiros anos. Um trabalho que, de acordo com os pesquisadores, deve acontecer na perspectiva do letramento. Mas pais e professores devem estar se perguntando: como se dá esse processo? A nossa equipe foi saber a opinião de alguns pesquisadores sobre o tema. Veja a reportagem. É possível alfabetizar aos 6 anos. Muitos trabalhos de muitos professores e muitas crianças vêm nos mostrando isso, que as crianças muito cedo têm condição de organizar textos com as possibilidades que elas têm naquele momento, ainda com lacunas, mas já pensarem sobre a organização da linguagem escrita, não só da língua escrita. A gente sabe que com o fenômeno do letramento, com a difusão da escrita no contexto social, as crianças se alfabetizam bem antes dos 6 anos de idade. O início do processo de alfabetização aos 6 anos também está relacionado à ampliação de oportunidades para as crianças dessa faixa etária. É principalmente a questão social, quer dizer, é um tempo maior, né, para as crianças estarem na escola. Eu acho que a segunda é a questão cognitiva, de ter sido verificado ao longo de muitos anos que as crianças têm condições de aprender. Elas têm condições plenas. Ao participar de atividade de leitura, de escrita dos adultos, ela vai compreendendo o que significa o sistema de escrita, ela vai compreendendo qual é o sentido da leitura e da escrita. Então, é um processo que já vem muito antes e a escola vai fazer o quê? A escola vai sistematizar esse conhecimento que ela já vem ao longo da sua infância adquirindo no contexto social. A literatura, ela é importante para o letramento porque ela permite ao aluno conhecer outros textos e gêneros textuais muito para além dos textos da vida prática, né, da vida cotidiana, do ir e vir nas ruas. E para os processos de alfabetização, eu acredito que a literatura tem também um papel assim importantíssimo, porque ela dá bons motivos, né, para a criança aprender a ler de uma maneira mais prazerosa, em contato com textos com os quais ele pode ainda manifestar muito daquelas atividades lúdicas, né, que ele já exercita na vida com outras crianças, nas brincadeiras. É fundamental, o professor contar histórias, a criança ouvir, a criança, à medida que vai aprendendo a ler, ela também passar a ser uma contadora de histórias. E eu acho que é um processo complementar que depois vai diminuindo à medida que a criança vai crescendo. E eu acho que devia ser um processo mais contínuo e duradouro, para além das séries iniciais, né? Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Aproveite para acessar o nosso site e votar na enquete. O endereço você já conhece, www.tvbrasil.org.br/salto. Aproveite também para trocar experiências no fórum e no mural. Para acessá-los, basta clicar no ícone Interatividade lá na página. Continue com a gente porque no próximo bloco tem mais. Você confere o In Loco na Escola Municipal Dona Aramita, em Lagoa Santa, Minas Gerais. E ainda uma reportagem sobre o projeto Paralfaletrar. Salto para o Futuro volta já. Em
uma escola municipal de Minas Gerais, os alunos do 2º ano do ensino fundamental participaram de uma atividade de alfabetização na perspectiva do letramento. Primeiro, os alunos ouviram a professora contar uma fábula de Monteiro Lobato e depois, cada um deles criou um desfecho diferente para a história. Vamos ver como foi essa experiência? Professor Mauro, o que já viu na biblioteca, Mauro? Não. Ó, já são 13 de hoje. Olha o que tem aqui hoje. Tchan, 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 tchan. Olha, na biblioteca, o aluno vai ouvir a história. Então, ele vai para o mundo imaginário, um ambiente diferente. E a biblioteca, a gente sabe que é a casa do livro. Então, a hora que ele vai para a biblioteca, ele entra na história, é como se ele fosse um personagem da história. Ele mergulha naquele ambiente ali, dentro da história. Alguém lembra o que é fábula? Eu lembro, é uma história. É uma história? É uma história. Mas o que acontece nas fábulas? Tem um ensinamento? Então, outra professora trouxe a fábula que se chama burrice. Caminhavam 2 burros. Um com carga de açúcar, outro com carga de esponjas. Na alfabetização, é importante os alunos terem o contato com vários gêneros de texto. E a fábula é um texto assim, muito rico, são histórias curtas e que traz também para o aluno alguma coisa que ele vai usar na vida diária dele. Bom, turma, então agora que nós voltamos da biblioteca, vamos parar um pouquinho e pensar na fábula toda. E depois nós vamos fazer um reconto coletivo. O objetivo dessa atividade é resgatar a linguagem oral, primeiramente, e relatar fatos com a sequência lógica de ideias de um texto ouvido. Nesse momento que eles voltam da biblioteca e chegam em sala de aula, a gente vai dar uma retomada na história, do início, do meio e qual o desfecho que teve. A história começou com 2 burros andando pela roça, assim com 2 burros que estavam levando uma carga, um com de açúcar e outro de esponja. Eles tinham que chegar a algum lugar e um fala alguma coisa para outro. O que eles falaram, lembra? O primeiro falou pro segundo que era para ele seguir as pegadas que podia ter algum perigo pelo caminho. Aí quando ele chegou, veio um rio, viu um rio lá. Aí ele falou assim, como que agora a gente vai ter que atravessar. Aí ele falou assim, aí o de açúcar foi e atravessou primeiro. Aí ele conseguiu passar porque a açúcar derreteu. Aí quando foi da esponja, a esponja ficou tão pesada que levou ele lá pro fundo da água. Vocês vão copiar até quando o açúcar derreteu, tá? E vão colocar o final que vocês quiserem. Essa retomada de um final diferente, é hora que nós vamos perceber esse desenvolvimento da ideia do aluno. Ele concordou com o autor? Discordou? Poderia fazer diferente? O final que eu pensei foi que o outro burrinho que tinha atravessado ficou com muita dor do amigo dele, porque ele tinha morrido. Aí ele ficou chorando, foi embora chorando. Então, na próxima aula, eu vou trazer o texto mimeografado, o reconto dos alunos, e nós vamos destacar algumas dificuldades ortográficas que eu vou trabalhar posteriormente. A atividade que a gente acabou de ver aconteceu na Escola Municipal Dona Aramita, que fica em Lagoa Santa, município de Minas Gerais. Fundada em 1995, a escola recebeu esse nome em homenagem a uma moradora da comunidade que era benzedeira. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a escola agora no In Loco. Vamos conferir.
Lagoaçã é um dos municípios que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte, distante cerca de 40 quilômetros do centro da capital mineira. É aqui no bairro Lagoa Mansões que funciona a Escola Municipal Dona Aramita, uma instituição que atende alunos de 5 bairros vizinhos nas modalidades educação infantil, primeira etapa do ensino fundamental até o 5º ano e a educação de jovens e adultos no turno da noite. Silvana, desde quando a Escola Municipal Dona Aramita ela existe aqui no bairro? A Escola Municipal Dona Aramita existe aqui no bairro desde 1995. Ela já tem 14 anos de existência. E Dona Aramita foi uma moradora aqui da comunidade? Uma moradora da comunidade do bairro da Várzea. Ela era uma benzedeira, uma mulher de muita fé, muito caridosa, e por isso a nossa escola a homenageou. Nós temos 6 salas de aula com 13 turmas. São 6 salas funcionando no turno da manhã, 6 da tarde e a turma da EJA à noite. Nós temos a quadra, temos o parquinho, temos a biblioteca infantil. Tem uma horta, né, que eu pude ver também, que tem ali uma plantação, uma horta ali bem, tudo verdinho, né? Toda a verdura, então, que é colhida aqui, ela é utilizada aqui na escola. Na escola. E os alunos, de alguma forma, eles acompanham o trabalho que o senhor faz aqui, não? Como é que é? Não, costuma, o professor, quando eu estou começando a plantio, né, elas vêm cá e mostram eles como é que eu planto, né, direitinho, ensina eles como é que é. Às vezes eu costumo fazer um canteirinho para eles também, eles vão olhando lá, eles molham eles. A gente está aqui hoje na Escola Municipal Dona Aramita e eu queria conversar com vocês que são mães e pais de alunos e alunas que estudam aqui para entender um pouquinho como é que se dá a relação da comunidade com a escola, como é que vocês se relacionam aqui com o corpo escolar. A relação é ótima, aqui é bem aberto para a gente chegar e falar, a gente está sempre procurando a diretoria e na medida do possível ela ajuda a gente a resolver os problemas. E a escola tem um colegiado também, que é uma parte assim, bem bacana da escola, né, que é formado com os funcionários e os pais, onde sempre tem as reuniões, né, para discutir certos assuntos. Então, e aí a minha pergunta que eu faço também, eu fico um pouco curioso em saber, a gente tem aí uma mudança de ensino fundamental que tinha 8 anos tradicionalmente, passou a ter 9 anos, né? Do que você tem hoje alunos entrando no primeiro ano desse ensino fundamental com 6 anos de idade. Alguns de vocês aí acompanhou esse período de transição, pode me dizer como é que entendeu esse processo aí para os seus filhos? Esse novo projeto que teve de início, quando foi colocado em impacto, igual eu que tenho uma filha aqui que entrou justamente neste momento, a gente ficou até como pai com receios referente a isso. Porque de impacto já com 6 anos, eles já tinham que se habituar ao que a gente, no nosso determinado tempo, a gente pegar com 9. E isso veio a fluir, que hoje, igual nós temos uma turminha com 7 anos, que já estão lendo e fazem realmente o trabalho desenvolvido muito mais rápido. Isso surpreende a gente. Um projeto muito interessante que a gente está trabalhando aqui na escola é com o projeto Alfaletrar, que tem como coordenadora a Magda Soares. É um projeto que está envolvendo toda a rede municipal, que a gente trabalha com metas em cima da realidade das nossas crianças, e um projeto que Lagoa Santa ganhou muito com isso. Então, é um projeto de alfabetização e letramento, e ele se inicia desde o infantil 1, envolvendo as crianças principalmente de 6 anos, né? E até o final do 2º ano, as crianças com 8 anos, a gente tem como meta sair lendo e escrevendo. Houve um tempo em que os passarinhos não tinham rei. Não tinham e nem precisavam ter. Cada um trabalhava por conta própria. Depois do 2º ano e as crianças já estarem alfabetizados, nosso trabalho fica muito mais fácil, né? Então nós trabalhamos com um projeto onde a gente vai dar continuidade para essa questão aí da leitura e da escrita. Nós temos aqui as avaliações internas e externas, tá? A interna com relação ao diagnóstico, né, de toda a turma, e as externas através da Provinha Brasil, onde vem mostrar para a gente um resultado bastante positivo. Ainda em Lagoa Santa, a nossa equipe de reportagem registrou a exposição Para Alfaletrar.
A exposição funcionou como uma troca de experiências, Murilo. Os professores mostravam projetos desenvolvidos em suas escolas e conheciam iniciativas desenvolvidas por outros professores de escolas públicas de Minas Gerais. E como o próprio nome da exposição sugere, Para Alfaletrar vem de alfabetizar e letrar. Para Alfaletrar é o título desta exposição que reúne os resultados de projetos desenvolvidos por professoras das 18 escolas públicas que compõem a rede municipal de ensino aqui de Lagoa Santa, em Minas Gerais. O objetivo é apresentar diferentes propostas de trabalho para a aquisição da língua escrita. O projeto Para Alfaletrar é um projeto que o município criou para alfabetizar e letrar. Então, na verdade, para alfaletrar é uma palavra criada, né? Ela é inventada, ela não existe, mas para o grupo ela tem muita importância. Então, o nosso maior objetivo no município é alfabetizar letrando e letrar alfabetizando. Essa exposição é o resultado de um trabalho já que a gente vem realizando há quase 3 anos, né, quando a gente criou o Núcleo de Alfabetização e Letramento. Então, nesse momento, a gente está demonstrando aqui, apresentando à comunidade, o resultado do trabalho feito no núcleo com as professoras e como elas trabalham dentro das escolas. A experiência do projeto Para Alfaletrar foi desenvolvida em conjunto com o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, o CEALI, da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma coisa importante de se observar é o quê? Que esses trabalhos eles não foram criados para exposição. Esses trabalhos eles foram elaborados a partir de fevereiro no cotidiano da sala de aula. Então, estão aqui presentes realizações das escolas no dia a dia, e não para uma exposição. O trabalho da professora Valdirene, realizado com os alunos do 2º ano da Escola Municipal Dona Aramita, no bairro Lagoa Mansões, em Lagoa Santa, também é compartilhado com outros professores durante a exposição. Esse trabalho foi feito com meus alunos de 2º ano e o projeto foi uma viagem ao mundo das fábulas de Monteiro Lobato. Então a capa foi o desenho livre dos alunos. Na primeira folha vem a justificativa do projeto com os objetivos, a clientela, que foram alunos de 2º ano, e as estratégias usadas. O projeto, ele começou a partir da biografia do Monteiro Lobato, mas enfocando mais a parte dele infantil, dirigindo ao público infantil. Além das fábulas de Monteiro Lobato, foram também utilizados os contos clássicos, as poesias, outros gêneros literários. Todos, na verdade, eles fazem parte do contexto da nossa proposta de trabalho. Então, eles estão contidos nas metas e devem ser trabalhados constantemente, diariamente em sala de aula. Nos projetos, muita criatividade para conduzir os alunos ao universo dos contos e fábulas infantis. Embalagens de leite e tampas de garrafa PET se transformaram em um jogo divertido. Esse trabalho de jogo da memória a gente desenvolveu com uma turma de 1º ano, tá, do ensino fundamental, alunos de 6 anos. Então a gente trabalhou com contos clássicos, né, que são histórias mais comuns para as crianças. Eles pegaram um livro na biblioteca, apresentaram para os outros colegas em grupos os recontos das histórias que eles já tinham estudado antes. E a partir de então, nós trabalhamos com a confecção das caixinhas, encapamos e trabalhamos com o desenho, que é a capa do livro de cada aluno. Então, o trabalho é o seguinte, eles devem procurar o par, né, encontrando o par da história. Já esse trabalho aqui, eu fiz com os meninos do 3º ano do ensino fundamental. Eu peguei o livro, A Colcha de Retalhos, li com eles, que é um livro que resgata a família, os valores da família. E aí a gente fez assim, nós trabalhamos com eles. Cada aluno recebeu um quadradinho, e depois a gente trabalhar bastante sobre a família, conversar sobre a família de cada um. Eles pintaram
e a gente formou uma colcha, que é a colcha da família. Esse trabalho também a gente desenvolveu com a turma de primeiro ano e é uma caixa de poesia. Então aqui a professora, né, no caso eu, do primeiro ano, nós trabalhamos com as poesias mais conhecidas, poesias mais tradicionais. E eu levei a caixa para a sala para apresentar as poesias para os alunos e depois a gente trabalhar com declamação de poesias. A importância desse trabalho não é voltada apenas para a comunidade escolar, é para a comunidade como um todo. Então, todos os funcionários das escolas são convidados a participar, os alunos também estão nos visitando, vai acontecer a exposição itinerante em todas as escolas e, além disso, os pais também todos eles foram convidados a participarem desse evento. Então, nós temos uma participação bastante efetiva de toda a comunidade. Se você quer participar do Salto para o Futuro, são vários os canais para falar com a gente. Você pode deixar um recado em nossa caixa postal de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. O telefone é 0800 282 6757. Também pode escrever para salto@mec.gov.br. E ainda telefonar durante o debate na sexta-feira para 0800 021 6689. Depois do intervalo, você acompanha uma entrevista com a professora e pesquisadora Magda Soares. A gente volta já. Alfabetização e letramento são temas que Magda Soares conhece a fundo. Ela é uma das mais respeitadas pesquisadoras da área de linguagem e educação no Brasil. Magda Soares também integra o CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais. Em Lagoa Santa, município que a gente conheceu no bloco anterior, há um núcleo de alfabetização que recebe mensalmente a visita de uma equipe do CEALI para discutir os fundamentos e as práticas do ensino fundamental de 9 anos. Foi lá em Lagoa Santa, na exposição Para Alfaletrar, que o repórter Sérgio Brandão conversou com Magda Soares. E o bate-papo você confere agora. Professora, a gente hoje tem o ensino fundamental ampliado. A criança com 6 anos, ela já entra no primeiro ano do ensino fundamental. Como é que a gente pode estar pensando em situações de aprendizagem que coloca essa criança em processo de alfabetização e letramento? Essa criança, na verdade, ela já deve ter sido colocada na situação de alfabetização e letramento na educação infantil. Porque não se pode pensar que a criança está inaugurando o seu processo de entrada no mundo da escrita aos 6 anos, né? Na verdade, até antes de chegar na educação infantil, a criança já está convivendo com leitura, com material escrito, mesmo as crianças das camadas populares, porque nós vivemos numa sociedade grafocêntrica, né? Cercada de livros e de escrita por todo lado. Então, é uma continuidade. A primeira coisa a pensar é que não é um momento de inauguração, é um momento de continuidade aos 6 anos. Então, é preciso ver em que nível a criança está de apropriação, tanto do sistema de escrita quanto do processo de letramento, para dar continuidade a partir disso e criar essas situações em que esse processo tenha continuidade. E aí, dentro do que a senhora acabou de me dizer, eu fico pensando que seria interessante a gente também conceituar nesse vídeo, nessa matéria, um pouco do que seria o letramento. Como é que a senhora pode conceituar para mim esse tema, letramento? Aqui nós estamos rodeados de atividades de letramento, né? São crianças que estão em fase de alfabetização. Nós temos aqui trabalhos de crianças desde a creche até o segundo ano, o terceiro ano, né, no novo modelo, né, estou considerando o terceiro ano das crianças que entraram aos 6. Então, são crianças em processo de alfabetização, de apropriação do sistema alfabético e ortográfico de escrita. Mas elas estão se apropriando disso num contexto de letramento, quer dizer, elas estão se apropriando disso lendo
né, livros a partir dos quais literatura infantil, a partir daí a professora trabalha a alfabetização, elas estão escrevendo, né, escrevendo em situações reais, criadas pela professora, não é uma situação falsa, né? A literatura aí é que dá um apoio muito forte a esse letramento, porque o letramento o que é, para responder a sua pergunta? São as práticas de leitura e de escrita, né? Uma coisa é você aprender o sistema de escrita, que tem de aprender, né? Tem de aprender que grafemas correspondem a quais fonemas e vice-versa, né? Para poder ler e escrever. Mas isso não resolve o problema da entrada no mundo da escrita, porque é preciso saber fazer uso disso. Nós tivemos um período em que a gente ensinava o beabá, né, digamos assim, para depois a criança ir praticar isso. Depois nós passamos por um período que foi muito... na época do construtivismo, em que esse beabá foi desprezado, de certa forma, né, ou foi colocado, foi marginalizado como um subproduto do letramento, ou seja, do convívio da criança com material escrito, etc. Acho que agora nós chegamos ao momento da síntese, que não é isto ou aquilo, mas são as duas coisas ao mesmo tempo, né, articuladas, embora cada uma com sua especificidade quanto à metodologia de trabalho. E aí, professora, como a senhora me disse na primeira resposta, o processo de alfabetização e letramento é um processo que se inicia bem lá no início mesmo da escolarização dessa criança, né? E aí eu fico pensando, quando se chega aos 6 anos, nesse primeiro ano do ensino fundamental, que oportunidades de aprendizagem o professor então pode lançar mão para poder trabalhar com essas questões já aos 6 anos? Aos 6 anos... Eu não diria já aos 6 anos, né? Porque o já começou antes. Mas aos 6 anos, o professor vai fazer isso, um foco maior na aprendizagem do sistema de escrita, mas sempre no contexto do letramento, criando situações de leitura de histórias para crianças, né? Você lê um livro de história para criança, sabendo ler, né? Dando todo o contexto de letramento, quem escreveu, né? As próprias características do livro, quem escreveu esse livro, quem ilustrou esse livro, né? E isso interessa muito a criança está numa fase da fantasia, né? Aí você lê a história para a criança, né? E depois você trabalha algumas frases, você trabalha algumas palavras, de onde, em vez de você ir buscar uma Eva viu a uva, você vai buscar aquela frase que está no livro contextualizada para a criança, né? Ou aquela palavra central. Vai pegar o lobo da história do Chapeuzinho Vermelho e trabalhar o lobo, escrever o lobo no quadro e trabalhar fonologicamente lobo e dividir em sílaba, né? E falar, e do lo, se eu trocar esse o por a, vai ser o quê? Vai ser lá, né? Uma atividade lúdica, que as crianças se divertem muito com isso, né? Nós temos provas aqui nesse município de como as crianças gostam dessa articulação, né? De pegar o lobo da história e transformar o lobo numa palavra a ser analisada, né? E aí, professora, a gente teve a oportunidade de gravar aqui no município de Lagoa Santa uma atividade em que a professora, exatamente como a senhora falou ainda há pouco, né, ela começava a contar a história, que era uma fábula de Monteiro Lobato, apresentando a capa do livro, a contracapa, abordando quem teria sido o autor, que no caso Monteiro Lobato, falando da editora. E eu fico pensando que, assim, que elementos, a importância da apresentação desses elementos do livro para essas crianças, né? Que função a gente estaria cumprindo no processo de letramento? Porque uma das facetas importantes do processo de letramento, sobretudo no mundo atual, é nós conseguirmos contaminar as crianças com o prazer do livro, o gosto da leitura, a paixão da leitura, que a gente tem perdido muito, né? E há razões minhas que não interessa dizer aqui quais. Então, nós temos trabalhado muito o livro como um objeto cultural. Não é só o livro como portador de um texto, mas o livro como um objeto cultural. A gente faz as crianças cheirarem o livro, pegar o livro, ver que o livro é um objeto que tem suas partes, como a gente tem o rosto, a gente tem as costas, a gente tem as pernas, tem os braços, o livro tem a lombada, o livro tem a capa, o livro tem a quarta capa, né? E as crianças gostam muito disso, a ponto que
a gente frequentemente ver crianças chegando na biblioteca da escola e pedir assim, essa semana eu quero levar para casa um livro, mas eu quero um livro que tenha lombada. Eu perguntei para uma criança, mas por que você quer um livro que tenha lombada? Porque fica em pé. Porque esses livros infantis são muito fininhos, né? Então eles não ficam, tanto que as nossas bibliotecas são com os livros com a capa exposta, né? Mas o livro mais grossinho, de capa dura, fica em pé. E ele queria um livro que tivesse lombada, para você ver que como é importante isso, a criança ter uma relação com o livro, que é uma relação com o objeto cultural, né? Bacana. Eu queria sugerir para a senhora a gente dar um passeio aqui por essa exposição e a senhora, de repente, falando para mim um pouquinho de alguns elementos que fazem desse trabalho a riqueza que ele nos apresenta. Eu queria também que a senhora falasse um pouquinho dessa especificidade lúdica que um trabalho como esse de alfabetização e letramento ele vai exigir, ele vai requerer. A gente pode fazer um passeio, então, podemos? E o que eu acho que deve ficar, que fica mais forte nessa exposição é alguma coisa que se costuma muito criticar, né, e temer nessa entrada da criança aos 6 anos, é que seria já começar a massacrar a criança, porque a criança precisa brincar, etc. Numa falta de visão de como a alfabetização e o letramento podem ser atividades lúdicas, né, que envolvem a criança muito, tanto aprender o sistema de escrita, quanto, sobretudo, né, a leitura, a escrita, etc. Como está se vendo aqui, né? Você vê, por exemplo, aqui, a criança trabalhando com trava-línguas, né? Então, trava-línguas o que é? Uma brincadeira, né? Uma brincadeira com a escrita. São crianças de 6 anos, ó, primeiro ano, né? Então, elas estão, papagaio come milho, periquito leva fama. Cantar um chora um outro, cantam uns, choram outros, triste sina de quem ama. Isso falou, está desenvolvendo a consciência fonológica, que é fundamental para a alfabetização, né? Ao mesmo tempo está escrevendo, né? Ao mesmo tempo está desenhando, ao mesmo tempo está montando o caderninho dele de trava-línguas, né? Com uma editora, quer dizer, Herculano é o nome da escola, então conceito de editora, conceito de capa, né? Tudo isso também ao mesmo tempo, né? Tempos atrás, só se trabalhava com a criança com história, né? A criança gosta de historinha, então só se trabalha com história. Não, é preciso trabalhar com todos os gêneros. Então aqui, por exemplo, veja aqui é infantil 2, né? São crianças de 5 anos. Já trabalhando com a história em quadrinhos e relatório. Já consegue aqui escrever os nomes, tá vendo? O desenho e os nomes dos autores, né? Desse livrão, como eles falam, né? E vem aqui o nome da escola, a turma, qual que é, a historinha que foi lida, eles fazem a ilustração da história, que estão sabendo que... Aí, trabalhando, tá vendo? Trabalhando aqui com as características da história em quadrinho, o uso do balão, né? Então, as figuras, e eles ditam para a professora, alguns que já conseguem escrever, escrevem, olá, dona Formiga, por que a cigarra tanto canta? Os que não dão conta de escrever ainda, ditam para a professora põe o texto deles. Eles estão criando o conceito de escrita, de história em quadrinho, de balão da história em quadrinho, né? Ana Maria Machado contou e o terceiro ano recontou. É um reconto da história da Baratinha. Aí todos escreveram seu nome aqui, ó, né? E vem a escrita da história. Agora, o interessante é que adiante, quando eles começam a trabalhar com... Aqui, ela vai casar. Então, eles construíram um livro das noivas. Cortaram figuras de vestidos, né? Era a revista de noivas para a dona Baratinha poder escolher o vestido de noiva dela, né? Aí, banca da noiva, ofertas todos os dias. Vendo que a criança prestando atenção no uso da escrita para várias finalidades. Aqui é o convite de casamento da dona Baratinha. Mesmo os diferentes se amam. Dona Baratinha e Dom Ratão convidam para seu casamento. Local. Isso a professora traz convites de casamento, mostra para eles por que tem que fazer convite de casamento, para onde vão os convites, né? E eles, então, inventam um convite. Ó, os noivos oferecerão um festão na casa da dona Baratinha. Veja o mapa na praça.
E olha aqui, envelope imitando, né, os envelopes de casamento. É uma coisa que, sobretudo as nossas crianças, são crianças de camadas populares, né, não tem muitas oportunidades de vivenciar esses usos da leitura e da escrita, né? Aí o bolo, veio a receita para o bolo para a festa de Dona Baratinha, né? Eles discutiram a questão da receita, como é que se constrói uma receita, viram livros de receita, e aí fizeram para o livro a receita. E aí, para a gente encerrar esse momento, professora Magda, eu fico pensando numa pergunta que a senhora, como especialista em educação, a senhora como uma intelectual respeitada que a senhora é uma pergunta que pode parecer óbvia, mas eu acho importante ter na sua voz. Qual a importância desse processo de alfabetização para um processo inteiro de educação ao longo de uma vida? Porque sem esse a educação não vai para frente, né? Essa é a etapa. Olha, eu tenho uma história interessante na minha vida profissional, porque eu comecei trabalhando com ensino médio. Aí eu passei para a segunda etapa do ensino fundamental. Aí eu disse, aí não é aí que a gente tem que trabalhar. Aí eu passei a trabalhar em pesquisa, estudos e na prática com as séries iniciais. E há de uns anos para cá, eu falei assim, também não chega, tem que ir lá na educação infantil e na creche, né? Porque aí é que está a base. Se nós não formarmos, não construirmos o alicerce aí, não há futuro para essas crianças. Porque sem dominar a leitura e a escrita, as práticas sociais de leitura e de escrita, eles não têm um futuro garantido na vida de aprendizagem, né? de aprender geografia, história, até chegar no curso superior. Sem essa base, não é possível. E na vida pessoal, profissional também, né? Porque nesse mundo nosso, se a pessoa não está inserida no mundo da escrita, ela dificilmente vence, né? Ou não vence. Ótimo, professora. Muito obrigado aí. A senhora foi muito generosa com a gente hoje. Você que é muito bom de conversa. Imagine, mas quem sou eu? Obrigado, tá? O programa de hoje vai ficando por aqui. No Salto para o Futuro de Amanhã, vamos falar sobre o trabalho com as diferentes áreas do conhecimento a partir dos 6 anos de idade. Nossos entrevistados falam dos desafios para a construção do currículo dos primeiros anos do ensino fundamental. A equipe do Salto vai até Belo Horizonte e mostra no in-loco a Escola Municipal Dulce Maria Homem. E você vai ver também uma entrevista com Patrícia Corsino, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Incluir mais um ano, ele tem que ser de fato mais um ano de muita produção, né? Mais um ano das crianças se sentirem felizes. A escola tem que ser um lugar que as crianças se sintam bem. Então, está combinado. A gente espera por você. Amanhã, aqui na TV Escola. O seu canal da educação. Tchau. Tchau.